Se a solidão tem sido a sua companheira constante nos últimos tempos, eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Isso não é castigo. Não é abandono. Não é o sinal de que algo deu errado na sua vida. É preparação. É preparação para algo que pouquíssimas pessoas neste mundo conseguiriam carregar sobre os ombros. E se você está ouvindo estas palavras agora, neste exato minuto, em meio ao silêncio da sua casa, ou no meio do barulho de um lugar cheio, onde mesmo assim você se sente sozinho, saiba que você não chegou até aqui por acaso. Não foi o acaso. Não foi um clique perdido. Não foi a sorte de um aplicativo te mostrando mais um vídeo qualquer. Você foi conduzido. Alguma coisa dentro de você. Uma fome que você nem sabe nomear. Te trouxe exatamente para esta mensagem. Porque esta mensagem é para você. E algo na sua vida está começando a mudar agora. Enquanto você respira e escuta, talvez você esteja sentindo. Faz semanas. Talvez faz meses. Um aperto no peito que não tem explicação médica. Você foi ao médico. Fez os exames. E estava tudo certo. Mas o aperto continua. Talvez a sua mente não se aquiete à noite. E você fica deitado, olhando para o teto. Com pensamentos que vão e voltam como ondas que não param. Talvez você ande cansado de um jeito estranho. Um cansaço que o sono não resolve. Como se você estivesse carregando um peso invisível que ninguém mais consegue ver. Ou talvez seja o contrário. Talvez tenha caído sobre você uma calma esquisita. Uma paz que não combina com a confusão lá fora. Uma quietude que até te assusta um pouco. Porque você não entende de onde ela vem. E os sonhos? Você tem tido sonhos diferentes. Vívidos. Que ficam com você quando o dia começa. Eu quero que você entenda uma coisa. Nada disso é coincidência. Tudo isso é confirmação. O seu corpo, o seu espírito e a sua alma estão percebendo. Antes mesmo da sua mente entender. Que você entrou em uma nova temporada. O chão está se movendo debaixo dos seus pés. E você foi separado para isso. Antes de continuar, deixe eu ser honesto com você sobre o que é esta mensagem. Para que você a receba com discernimento e não com superstição. Isto aqui é um ensino de estilo profético, alinhado a princípios que estão na palavra de Deus. Não é a voz audível de Deus falando diretamente com você. E eu não sou ninguém para colocar palavras na boca do Altíssimo. Mas é um aviso. E é um convite. Um aviso e um convite que, se você ignorar, podem passar como passa o vento. E se você acolher, podem mudar a direção dos seus próximos anos. Por isso eu te peço que não trate isto como entretenimento descartável. Trate como uma carta que demorou a chegar, mas chegou no dia certo. E é exatamente por isso que eu vou te pedir um compromisso. Logo no começo, fique comigo até o fim. Sem pular nada. Eu sei que a tentação de adiantar é grande. Mas as partes mais importantes do que Deus quer te mostrar hoje estão escondidas no meio e no final. Não no começo. Então respira fundo comigo. Uma vez. Devagar. Solta o ar. E declarar. Em voz baixa ou só no coração. Esta frase curta de fé. Eu não estou sozinho. Estou sendo preparado. Diga de novo. E deixe que estas palavras desçam do pensamento para o peito. Eu não estou sozinho. Estou sendo preparado. E se essa palavra tocou alguma coisa dentro de você, eu quero te convidar a deixar um sinal. Escreva nos comentários o código 777. Ou escreva, simplesmente, eu creio.
como uma semente de fé que você planta hoje. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que veio à sua mente agora. Porque talvez ela esteja precisando ouvir isto ainda mais do que você. O seu pequeno gesto pode ser a mão que Deus usa para alcançar alguém que está prestes a desistir. Agora, vamos entrar fundo. E eu te prometo que, nos próximos minutos, você vai entender por que os escolhidos quase sempre caminham sozinhos em algum momento da jornada. E por que essa solidão, longe de ser uma maldição, é uma das ferramentas mais antigas que o céu usa para formar um instrumento que vai durar. Mas para você entender isso, eu preciso primeiro te levar para o deserto. Repare numa coisa que se repete na história inteira da fé. Quase todo homem e quase toda mulher que Deus levantou para algo grande passou primeiro por um lugar deserto, por um tempo de separação, por uma estação de silêncio. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz na sarça ardente. 40 anos cuidando de ovelhas. Longe do palácio. Longe dos holofotes. Longe de tudo que um dia ele pensou que definiria a vida dele. Davi foi ungido rei ainda menino. Mas passou anos no campo, sozinho com as ovelhas. E depois, anos fugindo por cavernas antes de sentar no trono. Elias, depois de uma vitória enorme, se viu sozinho e exausto numa caverna, achando que era o único que havia sobrado. E o próprio Jesus, antes de começar o ministério que mudaria o mundo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sozinho, por 40 dias. Você percebe o padrão. O deserto não é o castigo dos rejeitados. O deserto é a sala de aula dos escolhidos. É no isolamento que Deus tira de você aquilo que o mundo colocou e coloca em você aquilo que o mundo não pode dar. E aqui entra uma verdade sobre você mesmo. Sobre como você foi feito, que poucos param para considerar. O ser humano é, por natureza, um animal de bando. O seu sistema nervoso foi moldado ao longo de milhares de anos para entender uma coisa muito simples. Estar com o grupo é segurança. Estar fora do grupo é perigo. Por isso, quando você se vê separado, quando as conversas esfriam, quando os convites diminuem, quando você sente que está caminhando numa direção que ninguém ao seu redor entende, o seu corpo dispara um alarme antigo. Ele interpreta a solidão como ameaça. Ele te enche de ansiedade, de medo, daquela sensação de que algo está errado. Mas eu preciso que você ouça isto com clareza. O que o seu corpo está chamando de perigo, Deus está chamando de processo. Não é que algo deu errado, é que algo está sendo formado. E ainda nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas foge desse processo bem na hora em que ele estava prestes a dar fruto. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Uma das frases mais impressionantes de toda a Escritura. Deus diz ao profeta: Ante que te formasse no ventre. Eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. E te constituí profeta às nações. Para o teu coração, ouça isso. Antes de você nascer, antes de você existir como corpo, você já estava sendo separado para um propósito. A palavra santificar, ali, quer dizer separar, apartar, reservar para um uso especial. Você não foi feito para se misturar com tudo e se dissolver na multidão. Você foi reservado, e aquilo que é reservado, naturalmente, fica um pouco à parte,
Não porque é melhor, mas porque é diferente. E o diferente quase sempre caminha um trecho do caminho sozinho. Deixa eu te contar uma pequena cena. Para isso, não ficar só teoria, imagine um homem numa mesa de bar, cercado de gente que ele conhece há anos. Risadas, conversas, planos para o fim de semana. Ele é ali, no meio de todos, sentindo um vazio que ninguém percebe. Ele tenta entrar na conversa, tenta rir das mesmas piadas, mas alguma coisa nele já não cabe mais ali. Não é orgulho. Não é que ele se ache melhor. É que ele mudou por dentro. E a roupa antiga já não serve. Ele vai para casa naquela noite, em vez de se sentir acompanhado, se sente mais sozinho do que quando estava de fato sozinho. Você já viveu uma noite dessas? Aquela solidão que dói mais no meio das pessoas do que no silêncio do quarto. Se você já viveu, eu preciso que você entenda. Aquilo não foi um defeito seu. Aquilo foi um sinal. O sinal de que você está sendo chamado para um lugar onde nem todo mundo pode te seguir. E é aqui que a primeira grande verdade, aquela que Deus parece esconder dos outros, começa a se revelar para você. A verdade é esta: ser separado significa ser, muitas vezes, mal compreendido. As pessoas não conseguem aplaudir aquilo que elas não entendem. E elas não entendem o caminho que você está percorrendo. Porque esse caminho não foi traçado para elas. Foi traçado para você. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, povo separado. E repara que o texto não diz que você foi chamado para ser popular. Ele diz que você foi chamado das trevas para a luz, e quem caminha em direção à luz, inevitavelmente, deixa para trás quem decidiu ficar na escuridão, não por arrogância, por direção. Vocês simplesmente não estão indo para o mesmo lugar. Agora, presta atenção no mecanismo humano por trás disso. Porque entender isso vai te livrar de muito sofrimento desnecessário. Existe na convivência das pessoas uma coisa que os estudiosos do comportamento chamam de prova social. Funciona assim. A maioria das pessoas decide o que é certo e o que é normal, olhando para o que todo mundo ao redor está fazendo. Se todos seguem por um caminho, esse caminho passa a parecer o caminho seguro, mesmo que ele leve a lugar nenhum. E quando alguém, uma única pessoa, decide ir por outra direção, isso gera um incômodo profundo no grupo. Aquela pessoa, sem dizer uma palavra, está silenciosamente questionando a escolha de todo mundo. E o grupo, para não ter que se questionar, prefere empurrar essa pessoa para fora. Por isso, o escolhido é frequentemente o incompreendido, não porque ele fez algo errado, mas porque a coragem dele de andar diferente expõe o medo dos outros de mudar. Não foi rejeição gratuita. Foi o reflexo de um espelho que eles não quiseram olhar. E eu te pergunto, quantas vezes você se calou para não incomodar? Quantas vezes você diminuiu a sua luz para que os outros se sentissem confortáveis perto de você? Quantas vezes você fingiu ser menos do que é para continuar sendo aceito por pessoas que, no fundo, nunca te entenderam de verdade? Se você fez isso, eu não te condeno. Todos nós fizemos. Mas a temporada disso acabou. Porque Deus não te separou para que você se escondesse. Ele te separou
para que você brilhasse. E o brilho, por definição, não cabe debaixo da mesa. Mas antes de você aprender a brilhar, você precisa aprender uma coisa que parece o oposto disso. Você precisa aprender o poder do silêncio. E é para lá que nós vamos agora. Porque é nesse ponto que muita gente desperdiça a própria batalha. Existe um tipo de força que o mundo não reconhece. Porque o mundo confunde barulho com poder. As pessoas acham que quem fala mais alto vence, que quem reage primeiro domina, que quem se defende sempre é o forte. Mas a Escritura ensina o contrário. Está escrito no Salmo 46, versículo 10: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Em outras palavras, parem. Silenciem. Descansem do esforço de controlar tudo. Há uma sabedoria que só nasce no silêncio. E há uma autoridade que só se revela quando você para de se justificar. Lembra do profeta Elias, sozinho na caverna. Certo de que tudo estava perdido, Deus não veio até ele no vento forte que rachava as montanhas. Não veio no terremoto. Não veio no fogo. Deus veio numa voz mansa e delicada. Sussurro. Um som de silêncio suave. Está no primeiro livro de Reis. Capítulo 19. E a lição é cristalina. As respostas mais importantes da sua vida não vão chegar no meio do barulho. Elas vão chegar no silêncio que você teve a coragem de suportar. E aqui está o ponto que separa os que amadurecem dos que se perdem. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é estratégia. Quando alguém te ataca com uma fofoca, com uma mentira, com uma provocação, existe, dentro de você, um impulso quase incontrolável de revidar, de explicar, de provar que você está certo. Esse impulso tem um motivo. O seu cérebro entende o ataque social como um perigo real à sua sobrevivência e libera no seu corpo uma onda de reação, quase a mesma que você sentiria diante de uma ameaça física. O seu coração acelera, a sua respiração muda, a sua mente já começa a montar a resposta. E é exatamente aí que está a armadilha, porque a sua reação é o combustível que aquela situação precisa para continuar viva. A fofoca só prospera enquanto há reação. A provocação só vence quando você morde a isca. Mas, no momento em que você se mantém em silêncio, sereno, sem alimentar o fogo, você corta o oxigênio do incêndio. E o fogo, sem oxigênio, morre sozinho. Deixa eu te mostrar uma cena. Imagine uma reunião a portas fechadas, num escritório qualquer, onde algumas pessoas se juntaram para falar de você, para distorcer o que você disse, para te diminuir na sua ausência. Elas saem dessa reunião certas de que enfraqueceram você, mas algo que elas não esperavam acontece nos dias seguintes. Uma testemunha inesperada se levanta. Alguém que estava na sala e que ninguém imaginava começa a se incomodar com a injustiça e, em silêncio, sem alarde, começa a desfazer a mentira por dentro. Você nem fica sabendo. Você está em casa, em paz, cuidando da sua vida, sem revidar, sem perder o sono, provando a sua inocência. E enquanto você dorme, a verdade trabalha a seu favor. Porque está escrito no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Você se calou, e foi por isso que o céu pôde lutar. Não foi covardia, foi confiança, não foi você se entregando,
Foi você abrindo espaço para Deus agir, onde a sua reação só atrapalharia. Guarda esta frase no coração, porque ela vai te sustentar em muitas batalhas que ainda virão. A sua paz é um limite com poder. Quando você se recusa a reagir, você não está perdendo. Você está estabelecendo uma fronteira que diz, com toda a clareza: até aqui você vai. E não passa. A sua serenidade é a muralha que protege o que Deus está construindo dentro de você. E nos próximos minutos, eu vou te explicar por que algumas pessoas precisaram sair da sua vida exatamente para que essa construção pudesse continuar. Porque eu sei que essa parte dói, mas eu também sei que ela liberta. Talvez a solidão que você sente hoje tenha um endereço. Talvez ela tenha começado quando pessoas que você amava se afastaram. Amizades que esfriaram. Relações que se romperam. Gente que prometeu caminhar com você até o fim e desapareceu na primeira curva difícil. E você ficou se perguntando: o que há de errado comigo? Por que eu não consigo manter as pessoas por perto? Por que sempre sobra essa sensação de ser deixado para trás? Eu quero te oferecer outra leitura disso. Uma leitura mais alta. Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, que todo ramo que dá fruto, ó Pai, o limpa, para que produza mais fruto ainda. A palavra que se usa ali é poda. O agricultor não corta os galhos porque odeia a videira. Ele corta porque ama o fruto. Ele tira o que está consumindo a seiva, sem produzir nada, para que a vida da planta se concentre onde realmente vai gerar colheita. E talvez, só talvez, algumas pessoas não foram tiradas da sua vida como punição, elas foram podadas como cuidado, para que a sua força não fosse desperdiçada em terra que não daria fruto. E olha o mecanismo humano por trás disso, porque ele é mais profundo do que parece. As pessoas conseguem caminhar ao seu lado até o ponto em que o seu crescimento começa a expor a estagnação delas. Enquanto vocês estão no mesmo nível. Tudo bem. Mas no instante em que você começa a subir, a mudar, a buscar mais, algumas relações entram em crise. Não porque você fez algo errado, mas porque o seu movimento revela a imobilidade do outro. E nem todo mundo está disposto a encarar isso. Então o afastamento acontece. Às vezes com brigas. Às vezes com aquele silêncio frio, que dói mais que a briga. E você carrega a culpa de algo que, na verdade, foi apenas o preço natural do seu próprio crescimento. Não foi você que abandonou ninguém. Foi a sua jornada que seguiu para um lugar onde nem todos quiseram ir. Não foi rejeição. Foi divisão de águas. Imagine agora uma terceira cena. Uma mensagem de arrependimento sendo escrita no celular, no meio da madrugada, por alguém que um dia te magoou e te deixou. Os dedos digitam. Apagam. Digitam de novo. A pessoa quer pedir desculpas. Quer voltar. Sente o peso do que fez. Mas o orgulho aperta o dedo no botão de apagar. E a mensagem nunca é enviada. Eu te conto isso para que você entenda algo importante sobre o seu coração. Você não precisa esperar essa mensagem chegar para ficar inteiro. A sua cura não pode depender do arrependimento de quem te feriu. Porque se a sua paz fica refém de uma mensagem que talvez nunca chegue, você entrega o controle da sua vida para a pessoa errada. Perdo. Não porque ela mereça, mas porque você precisa das suas mãos livres para carregar o que vem pela frente. O perdão não é dizer que o que fizeram com você foi certo. O perdão é decidir que aquilo não vai mais governar você. Como está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear,
Isso também ceifará. Você não precisa ser o cobrador da colheita alheia. Você só precisa cuidar da sua própria semente. Deixe a justiça com quem é justo. E mantenha o seu coração livre. Mas eu preciso te alertar sobre uma coisa. Porque seria desonestidade minha te falar só das coisas bonitas e te esconder a batalha. Quem é separado para algo grande se torna, ao mesmo tempo, alvo. E você precisa entender isso. Não para viver com medo, mas para parar de se surpreender com aquilo que sempre teve uma explicação. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Repara nos 3 verbos do ladrão: roubar, matar, destruir. E repara que o roubo vem primeiro. Antes de tentar destruir um propósito, o inimigo tenta roubá-lo no silêncio. Devagar. Sem que você perceba. Ele rouba a sua confiança com pensamentos repetidos de que você não serve, de que você está atrasado, de que ninguém gosta de você. Ele rouba a sua paz com lembranças antigas que ele insiste em desenterrar bem na hora em que você estava quase descansando. Ele rouba o seu tempo, te fazendo brigar com sombras que nem existem, e ele faz tudo isso de um jeito tão sutil que você acha que os pensamentos são seus, quando muitos deles são apenas dardos atirados na sua direção. E aqui, o entendimento humano se encontra com o espiritual de um jeito que vai te abrir os olhos. Existe uma forma de manipulação que funciona pela negação plausível. É quando alguém te ataca de um jeito tão velado que, se você reclamar, parece que o exagerado é você. Uma frase com duplo sentido. Um elogio com veneno escondido. Um comentário dito como brincadeira, mas que foi feito para ferir. Quando você reage, a pessoa recua e diz que você entendeu errado, que era só uma piada, que você está sensível demais, e assim ela fere e ainda te deixa com a culpa. Existe também a engenharia social, que é a arte de plantar uma ideia na cabeça de um grupo, até que aquela ideia, que começou na boca de uma pessoa mal intencionada, vire a opinião de todos. É assim que reputações são manchadas a portas fechadas. É assim que o isolamento é construído. Não por acaso, mas de propósito. Porque uma pessoa sozinha é mais fácil de derrubar do que uma pessoa cercada de quem a defende. O inimigo e as pessoas que ele usa sabem disso. Por isso, a primeira estratégia contra um escolhido é sempre o isolamento. Separar a ovelha do rebanho para então atacá-la. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios. Vigiai. Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Leão, na natureza, não ataca o meio da manada, ele isola o que ficou para trás. Então ouça com atenção, porque isto pode mudar a forma como você enxerga a sua própria solidão. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho porque você foi isolado por um ataque e estar separado porque você foi escolhido para um propósito. As duas coisas parecem iguais por fora, mas por dentro são opostas. O isolamento do inimigo te enche de desespero, de pressa, de uma voz que diz que você nunca mais vai ser amado. A separação de Deus te dá uma quietude estranha. Aquela mesma calma que você talvez esteja sentindo agora e que não sabia explicar. Por isso o discernimento é a sua arma mais importante nesta temporada.
Você precisa aprender a distinguir a voz que te acusa da voz que te conduz. A voz que acusa fala no passado. Te prende na culpa. Te enche de medo e sempre tem pressa. A voz que conduz fala no futuro. Te corrige com paz. Te enche de esperança e nunca tem pressa. Porque o tempo de Deus não corre. Ele amadurece. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar como essa mesma solidão que tentaram usar para te destruir é exatamente o lugar onde o seu discernimento foi afiado como uma lâmina. Pense numa coisa. Quem vive sempre cercado de barulho, nunca aprende a ouvir os sinais sutis. É como morar ao lado de uma estrada movimentada. Depois de um tempo, você nem escuta mais os carros. O excesso de ruído te deixa surdo para o que é fino. Mas quem passou por temporadas de silêncio desenvolve uma sensibilidade que os outros perderam. Você começa a perceber a intenção por trás das palavras das pessoas. Você sente quando algo não está certo num ambiente? Mesmo sem saber explicar o porquê, você reconhece o falso antes que ele se revele. E reconhece o verdadeiro mesmo quando ele vem disfarçado de simplicidade. Isso não é paranoia. Isso é discernimento. Está escrito na Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14, que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Repara na expressão, pela prática. O discernimento não cai do céu pronto. Ele é exercitado, e adivinha onde ele foi exercitado em você. Em cada noite em que você ficou sozinho prestando atenção. Em cada decepção que te ensinou a ler as pessoas melhor. Em cada vez que a multidão te deixou e você foi obrigado a aprender a ouvir a sua própria consciência e a voz de Deus. Sem ninguém para te dizer o que pensar. E é por isso que o escolhido, embora caminhe sozinho, um trecho, nunca está de fato desamparado. Porque Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu a conheço. E elas me seguem. A capacidade de ouvir essa voz não se desenvolve no meio da agitação. Ela se desenvolve no quieto. Então aquela calma estranha que caiu sobre você, aquela paz que não combina com a sua situação, talvez não seja anestesia. Talvez seja a voz do pastor, baixinha, te dizendo que está tudo sob controle. Mesmo que os seus olhos ainda não vejam como. Não foi solidão sem sentido. Foi treinamento de ouvido. Não foi tempo perdido. Foi a escola onde você aprendeu a reconhecer a voz certa no meio de 1000 vozes erradas. E quem aprende a ouvir a voz certa nunca mais se perde. Por mais escuro que fique o caminho, e agora, depois de atravessarmos o deserto, o silêncio, a poda e a batalha. Chegamos ao motivo de tudo isso. Porque nada do que você passou foi em vão. Deus não desperdiça dor. Ele recicla a dor em propósito. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis. Eu abrirei um caminho no deserto. E rios no ermo. Repara onde Deus promete fazer o caminho. No deserto. E onde Ele promete fazer correr os rios. No ermo. No lugar seco. No lugar de solidão. Ou seja, é justamente no lugar onde você achou que estava perdido que o novo caminho está sendo aberto. A sua solidão não é o fim da estrada. Ela é o solo
onde o rio vai brotar. E você está, neste exato momento, mais perto da virada do que você imagina. Eu sei que você já ouviu promessas demais e viu poucas se cumprirem. Eu sei que o cansaço de esperar pode ser maior do que a própria dor. Por isso, eu não quero te vender uma ilusão. Eu quero te lembrar de uma certeza. Está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou foi Deus. E quem começa, completa. A solidão fez parte do começo da obra, não do fim. Ela serviu para te ensinar a depender menos de aplausos e mais de direção. Ela serviu para fortalecer a sua raiz antes de soltar os seus galhos. Ela serviu para você descobrir quem você é quando ninguém está olhando. Porque é exatamente essa versão de você, a que existe no silêncio, que Deus vai usar quando os olhos do mundo finalmente se voltarem para você. A reviravolta já começou. Ela só ainda não fez barulho, e se você precisa de um rosto, de uma história real para acreditar nisso, deixa eu te lembrar de um homem chamado José. Ele era jovem quando Deus colocou sonhos no coração dele. Sonhos de um propósito maior. Mas no instante em que ele compartilhou esses sonhos, os próprios irmãos se voltaram contra ele. Por inveja, eles o jogaram num poço e depois o venderam como escravo para uma terra estrangeira. Pense na solidão desse rapaz, arrancado da família, num país que não era o dele, sem ninguém, sem nome, sem direitos. E como, se não bastasse, quando ele finalmente começou a se reerguer pela sua integridade, foi acusado de algo que não fez e jogado numa prisão. Anos numa cela, esquecido por quem ele havia ajudado, sozinho de novo. Imagine quantas noites José deve ter se perguntado onde estava aquele Deus dos sonhos da juventude. Mas o que ele não conseguia ver, lá do fundo da prisão, é que cada etapa daquele caminho solitário estava em silêncio, o levando para mais perto do trono. E quando chegou o tempo certo, num único dia, num único encontro, ele saiu da cela para se tornar governador de todo o Egito, a segunda pessoa mais poderosa da nação, exatamente na posição em que ele precisava estar para salvar nações inteiras da fome, incluindo a própria família que o havia traído. E quando os irmãos finalmente se ajoelharam diante dele, sem saber quem ele era, José teve a chance de se vingar de tudo. Mas ele escolheu outra coisa. Ele disse, como está no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como se vê neste dia, que se conservasse muita gente em vida. Vós intentastes o mal, mas Deus tornou em bem. Essa é a lógica do céu que o mundo não entende. Aquilo que foi feito para te enterrar, Deus usa para te plantar. Aquele poço que parecia o fim era apenas o começo do caminho. E cada ano de solidão de José não foi um ano perdido. Foi um ano de formação de caráter. Porque um homem que vai administrar a abundância precisa primeiro provar que é fiel na escassez e que não se corrompe quando ninguém está olhando. A solidão dele foi a entrevista mais longa e mais secreta da história. E ele foi aprovado. Por isso eu te digo, com toda a firmeza, não despreze a sua temporada de poço. Não amaldiçoe a sua cela. Você não sabe quão perto do seu trono você está. Não foi o fim. Foi preparo. Não foi punição.
foi posição sendo preparada. E o que o homem intentou para o mal, Deus já decidiu tornar em bem na sua vida. Respira fundo, de novo comigo, e declara mais uma vez, com mais força agora: eu não estou sozinho. Estou sendo preparado. E se você creu nisso, deixa o seu sinal nos comentários. Escreve o código 777. Ou escreve: eu creio. Esse pequeno gesto é uma semente. E toda semente plantada, com fé, encontra o seu tempo de germinar agora. Porque eu não quero que isto seja apenas uma boa sensação que passa em meia hora. Eu vou te entregar algo prático. Um caminho de 7 dias para você atravessar essa temporada com firmeza. Em vez de atravessar lá apenas resistindo. 7 dias. Porque 7 é o número que na Escritura aponta para algo completo. E porque uma semana é tempo suficiente para uma alma começar a se reorganizar, não é mágica. É disciplina espiritual. E a disciplina, repetida com fé, vira transformação. Comece cada um desses 7 dias do mesmo jeito. Antes de pegar o celular, antes de deixar o mundo entrar na sua cabeça. Fique em silêncio por 3 respirações lentas. Inspire. Segure. Solte. E na manhã de cada dia, declare em voz alta uma frase. Hoje, eu não caminho sozinho. Eu caminho separado. E o que é separado é guardado. Diga isso, olhando para si mesmo. Mesmo que a voz saia fraca no começo. As palavras que saem da sua boca constroem o teto debaixo do qual você vai viver o dia. No primeiro dia, peça a Deus para te mostrar o propósito escondido na sua solidão e preste atenção. Porque a resposta pode vir num pensamento, num encontro, num versículo. No segundo dia, escolha uma pessoa que te feriu e, em silêncio, libere o perdão. Não pelo merecimento dela, mas pela liberdade sua. No terceiro dia, identifique uma situação onde você costuma reagir por impulso e decida, antecipadamente, que dessa vez você vai responder com silêncio sereno. No quarto dia, faça algo bom e escondido por alguém, sem que ninguém saiba, para reaprender o valor daquilo que não precisa de plateia. No quinto dia, escreva, num papel, 3 coisas que a sua solidão te ensinou que a multidão jamais teria ensinado. No sexto dia, dê um passo concreto, ainda que pequeno, na direção daquilo que você sente que Deus colocou no seu coração, mesmo que ninguém ao seu redor entenda o porquê. E no sétimo dia, descanse de verdade, sem culpa, celebrando que você atravessou a semana inteira, e não quebrado, e para os momentos de tensão, aqueles em que o ataque chega, a provocação aparece, a vontade de revidar queima por dentro. Guarde um passo a passo simples. Primeiro, não responda na primeira onda da emoção. Espere passar pelo menos uma noite. Segundo, pergunte a si mesmo se aquela resposta vai construir alguma coisa ou apenas alimentar o fogo. Terceiro, se for para construir, fale com firmeza e respeito. Se for só para alimentar o fogo, escolha o silêncio. E deixe que o Senhor peleje por você. E toda noite, antes de dormir, encerre o dia com uma última declaração. Eu entrego o que não consigo controlar. Eu durmo em paz. E a minha paz é um limite que ninguém atravessa. Feche os olhos, sabendo que enquanto você descansa,
O céu trabalha. E agora? Antes de nos despedirmos, eu quero orar por você. Não como uma formalidade, mas como um irmão que para tudo, para abençoar a sua vida, se for possível, coloca a mão sobre o peito, no lugar do coração, e recebe estas palavras como se fossem ditas só para você. Senhor, eu trago diante de ti esta pessoa que ouve a minha voz agora. Tu conheces cada noite que ela passou acordada, cada lágrima que ninguém viu, cada vez que ela sorriu por fora enquanto chorava por dentro. Eu te peço, Pai, que abençoes a mente dela, e que a aquietes onde havia tormento, e a ilumines onde havia confusão. Abençoa o corpo dela, e renova as forças que o cansaço roubou. Abençoa o sono dela, e que cada noite seja agora um lugar de descanso verdadeiro, e não de aflição. Abençoa o lar dela, e enche cada cômodo da casa de paz, de proteção e de presença. Abençoa o trabalho das mãos dela, e abre portas que nenhum homem pode fechar, e fecha portas que só te roubariam tempo e energia. Abençoa os relacionamentos dela, e traz para perto as pessoas certas, e dá serenidade para soltar. Com amor, as que precisam seguir, cura as feridas antigas, restaura o que foi quebrado, e transforma cada dia de solidão num degrau que a leva mais alto, que ela nunca mais confunda silêncio com abandono, nem separação com rejeição. Que ela saiba, no mais fundo do peito, que é amada, é vista e é guardada. Em nome de Jesus. Amém. E a lição que fica de toda esta caminhada, a verdade que Deus parece esconder dos outros, mas que hoje foi revelada a você. O escolhido caminha sozinho um trecho. Não porque foi esquecido, mas porque está sendo formado longe dos olhos, para um propósito que precisa de raiz antes de ter palco. A solidão não foi castigo. Foi preparação. O silêncio não foi fraqueza. Foi sabedoria e estratégia. A poda não foi rejeição. Foi cuidado. E a integridade que você manteve, mesmo quando ninguém estava aplaudindo. Mesmo quando teria sido mais fácil reagir e revidar. Essa integridade nunca, jamais, é desperdiçada. Deus guarda cada gota dela e a devolve em forma de autoridade, de paz e de virada. A sua reviravolta já começou. Ela só ainda está se movendo no silêncio, antes de se mostrar à luz. Então, antes de você sair daqui e voltar para a sua vida, declara comigo uma última vez. Com tudo o que há dentro de você, eu não estou sozinho. Estou sendo preparado, e a minha paz é um limite que ninguém atravessa. Se esta mensagem te alcançou, deixa o seu sinal nos comentários. Escreve o código 777 ou escreve Eu Creio. Curte este vídeo. Se inscreve no canal para não perder a próxima palavra. E compartilha com quem veio à sua mente. E eu te peço isso não por número, mas por amor, porque neste exato instante existe alguém, em algum lugar, há uma única mensagem de desistir. Alguém que está com o dedo no botão de jogar tudo para o alto. E o seu gesto, esse compartilhar simples e rápido, pode ser a corda que Deus joga para essa pessoa na hora exata em que ela mais precisa. Você foi separado para carregar luz. Não esconda a luz que você carrega. Alguém ainda vai encontrar o caminho de casa por causa do brilho que você teve a coragem de não apagar.